Olá pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PM de São Paulo, vamos à próxima questão. A tabela fornece algumas informações sobre o número de vagas abertas e fechadas nos últimos 3 anos pelas indústrias de uma determinada cidade. O número de vagas fechadas em 2017 foi... Nós temos aqui uma tabela referente a 3 anos, 2015, 2016 e 2017. Já temos algumas informações, por exemplo, o número de vagas abertas em 2015 foi igual a 58. O número de vagas fechadas em 2015 foi igual a X. E o saldo, que é o número de vagas abertas menos o número de vagas fechadas, foi igual a menos 395. Então, nós vamos usar essas informações para calcularmos o número de vagas fechadas em 2017. Nosso objetivo é esse. Número de vagas fechadas em 2017. A primeira informação que eu consigo obter aqui é o valor de X, analisando a linha que trata dos valores referentes ao ano de 2015. Se eu tenho número de vagas abertas 58, fechada X e saldo menos 395, eu posso claramente descobrir o valor de X. Então, analisando o ano de 2015, (58 menos X) é igual a menos 395. Daí, X é igual a 395 mais 58. Ou seja, X é igual a 453. Conseguimos calcular o valor de X. Agora que eu calculei o valor de X, eu já posso calcular a quantidade de vagas fechadas em 2016. A questão informa que esse valor é igual a X menos 66. Então, quantidade é X menos 66, que é igual a 453 menos 66, que é igual a 387. Então, já posso completar aqui com o valor 387. Agora eu vou calcular a quantidade total de vagas fechadas durante o período. Eu vou chamar, para facilitar o nosso cálculo, eu vou chamar de Y. Então, nessa última linha, eu tenho (446 menos Y) é igual a menos 675. Daí, Y é igual a 446 mais 675. Y é igual a 1121. Completando a nossa tabela, 1121. Analisando essa coluna do meio, número de vagas fechadas, eu sei a quantidade total de vagas fechadas, sei a quantidade de vagas fechadas em 2015,
a quantidade de vagas fechadas em 2016, então fica fácil calcular a quantidade em 2017. Eu vou chamar de Z. Na coluna do meio, para facilitar o entendimento, nós temos 453 mais 387 mais Z é igual a 1121. 453 mais 387 é igual a 840. Então, Z mais 840, que é igual a 1121. Daí, Z é igual a 1121 menos 840. Z é igual a 281. Resposta correta, então, aqui é a letra D. Primeiro tipo de gráfico que ele pode cobrar de você na prova, um dos tipos de gráfico é o gráfico de linha, ou gráfico de segmento, tanto faz, ok? É bom. O que seria esse gráfico de linha? É como está exposto aí na sua telinha. O gráfico de linhas é utilizado em geral para representar a evolução de valores de uma variável no decorrer do tempo. No decorrer do tempo. Meses como maio, janeiro, fevereiro, março, abril, ele coloca nesse eixo. Ó. Esse eixo aqui, por gentileza, eu vou chamar de eixo horizontal, né? E esse eixo aqui eu vou chamar de eixo vertical, tá bom? Beleza? Então, geralmente, no eixo horizontal é colocado lá alguma unidade de tempo, meses do ano, número de dias. No caso, aí ele colocou trimestre, dá para ver? Tri 1, trimestre 1, Tri 2, trimestre 2, Tri 3, trimestre 3, Tri 4, trimestre 4. Mas o gráfico é colorido, Cristiano, sim. Isso é para identificar aqui nesse cantinho. Sempre tome muito cuidado com isso, tá? Isso chama-se legenda. O que está aqui nós chamamos de legenda, tá bom? O que essa legenda nos diz? Bom, cada cor refere-se a um gráfico. Então, o gráfico amarelo, por exemplo, diz que o Japão, veja, o Japão, no primeiro trimestre tinha uma quantia de 30 mil dólares. No segundo trimestre, veja, olha, acompanhe por favor aí o meu pontilhado que está se formando ali, tá vendo? Olha, tinha em torno de 40 mil dólares. No terceiro trimestre, olha, ó, acompanha lá o pontilhado, entre 50 e 60, digamos 55 mil dólares. E aí houve um declínio entre o trimestre 3, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, onde ele foi para 50. Olha aqui, ó. Isso é você interpretar o gráfico, é olhar o gráfico e identificar cada uma das coisas. Ele vai cobrar muito de você onde o gráfico é crescente, onde ele é decrescente. Crescente, o segmento, ele vai a cada trimestre tem que valer no eixo vertical mais do que no trimestre anterior ou no período anterior. Por exemplo, no trimestre 2 ele vale 40 mil e alguma coisa e antes ele valia apenas 30 mil. É uma evolução, o gráfico, digamos, está subindo. Olha o gráfico amarelo subindo aqui, ó. Após o terceiro trimestre não é mais crescente, sim, ele é decrescente. É isso que você deve entender no gráfico. Bom, vamos apagar tudo isso. Vamos pegar, por exemplo, o gráfico dos Estados Unidos. Falamos do Japão, vamos falar agora dos Estados Unidos, que é o gráfico azulzinho, ok? Então vamos lá. Esse gráfico azul, entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, entre os primeiro e segundo trimestres, há uma constante. Por que constante, Cristiano? Bom, crescente, veja, decrescente, constante. O gráfico não muda. No primeiro trimestre, a quantia aqui, ó, descrita foi de 40 mil dólares. No segundo trimestre, a quantia descrita continua sendo de quanto? De 40 mil dólares. Nesse intervalo de tempo, entre o primeiro e segundo trimestres, ele é constante. Ok? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Certo? Bom, vamos ver alguma coisa que nós possamos aplicar aí. Antes disso, vamos ver o gráfico de barras, que é feito com diagramas de barras, né? São barras horizontais, digamos assim, né? E aí ele coloca ali, vamos ler rapidinho, ele diz assim, o gráfico de barras ou de colunas é utilizado em geral para representar dados de uma tabela de frequência. Frequência é a quantidade de vezes que ele apareceu. Poxa, Cristiano, como assim? Desculpa, eu não entendi. Então vamos lá, eu vou pegar a idade de 5 pessoas.
18, 18, 18, 19. Então, a idade de 5 pessoas. 3 delas têm 18 anos, 2 delas têm 19 anos. Qual é a frequência do 18? A frequência do 18 é 3. Por que a frequência do 18 é 3? Porque ele apareceu 3 vezes. A frequência do 19 é 2. Por que a frequência do 19 é 2? Porque ele apareceu 2 vezes. Então, se eu fosse montar um gráfico, eu colocaria aqui uma barra onde estivesse na direção 3 e aqui onde estivesse na direção 2. Como você vai ver agora. Olha lá. Nesse caso, tanto faz a sua interpretação, digamos que é um gráfico de coluna, né? Coluna de pé, barras deitado. Ninguém vai te perguntar isso na prova, tá? Ah, o gráfico de colunas é deitado, o de barra em pé, ou vice-versa, não sei. Isso ninguém vai te perguntar isso, que ele quer interpretação de gráfico. No edital está muito claro isso, ok, querido? Tá, interpretação de gráfico. Então, seja o que for, digamos que esse 1, 2 e 3 aí sejam, vamos colocar assim, o peso de determinada joia, digamos assim. Então, o amarelo, as joias que pesam 1. Então, quantas joias pesam 1? Olhando no gráfico aqui, ó, em torno entre 4 e 6. A joia de peso 2, por exemplo, olhando no gráfico aqui, o gráfico, um pouquinho mais, né? Aqui, ó, 10 e assim por diante. Isso é o gráfico que nós chamamos de gráficos de coluna. Cristiano, tem que saber o nome dele? Sinceramente, não vejo necessidade de saber o nome. É bom que saiba, mas ele não vai te perguntar, escuta, o que é um gráfico de coluna, o que é um gráfico de barras? Repito, o que ele pede é a interpretação do gráfico. Por exemplo, eu quero saber a venda do produto X da firma Y entre os anos de 1991 e 1995. Só para esclarecer, isso nós chamamos de cabeçalho. Ok? Então, temos aí o cabeçalho do gráfico. Tudo bom? Então, vamos lá. Ele colocou aí em 1991, ele colocou o gráfico, ainda enfeitou, botou uns tijolinhos, perdão. Aqui, ó. Está entre 101 mil e 102 mil. Em 1992, aqui, ó, está entre 103 mil e 104 mil. E assim por diante. Qual o gráfico que teve a maior venda? O ano, perdão, que teve a maior venda? Foi o ano de 1995, lógico. Porque em 1995, olha aqui, ó, ele ficou entre 107 mil e 108 mil. Você vê que não é uma matéria difícil, não é nada assim do outro mundo. É apenas você ter entendimento do gráfico, entendimento do que está acontecendo ali, passar isso para o papel e marcar a resposta certa. Não é necessário que você tenha grandes conhecimentos matemáticos para isso. Você tem que ter uma boa leitura, certo? Uma leitura gráfica, olhar assim, esse gráfico aqui. Só tem um detalhe que eu vou comentar com você, que é no gráfico de setor. Esse tem algum pulo do gato ali, que nós vamos ter que falar de ângulos, mas nada com grande dificuldade, tenha certeza. Vamos continuar? Olha ele aí, acabei de falar nele, gráfico de setores. O gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. Eu, particularmente, detesto esse nome gráfico de pizza, mas alguns autores cismam de falar gráfico de pizza. Gráfico de setores, né? Setor é um pedaço da circunferência. Bom, deixa eu melhorar a minha fala. Aqui está uma circunferência, esse pedaço da circunferência aqui nós chamamos de setor, tá bom? Assemelha-se à pizza, porque conforme geralmente cortamos a pizza dessa forma, né? Pegamos um pedaço, né? É o pedaço de pizza, daí o gráfico de pizza, ok? Mas eu particularmente não gosto, mas não importa o que eu gosto, não importa o que você tem que fazer. Lá, ele coloca lá, setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Então, a indústria de transporte, que é o gráfico azul, refere-se a esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço, segundo consta ali, refere-se a 32%. Floresta e agricultura produzem gases que intensificam, o efeito estufa. Bom, essa floresta e agricultura refere-se aqui a 31% e assim por diante. Mas, Cristiano, você havia falado sobre um detalhe desse gráfico. Sim, havia e vou falar agora. Vamos pegar esse exemplo aí, tá? Ele pode te perguntar na sua provinha qual é a medida, por exemplo, desse ângulo aqui, ó. Qual é a medida desse ângulo? Como farei isso? Lembre-se, você no seu próprio convívio diário não cai na sua prova, não está no seu edital a matéria geometria, certamente não está. Mas no seu convívio diário você deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falarem assim, caramba rapaz, o cara deu um 360, ou seja, deu uma volta inteira.
Alguns filmes falam, dá um 360. O 360 que o soldado fala refere-se a 360, 360. Quer dizer, dá uma volta por aí. Uma volta inteira são 360 graus, querido. Certo? Certo, Cristiano. E daí? Bom, se uma volta inteira é 360 graus, e quando eu falo de percentual, o inteiro refere-se a 100%, nós vamos fazer uma regrinha de 3 simples. Assim, olha, 100% equivale a 360 graus. Qual é o ângulo desse setor aqui, por exemplo? 32%. O 32% vai equivaler a alfa. E vamos fazer essa conta. Ou seja, sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. Sempre a mesma regrinha de 3. Multiplicamos cruzado e resolvemos. Vamos à frente? Vamos então à questão número 1. O gráfico mostra as receitas que uma empresa conseguiu em cada mês de um ano, além dos custos que ela teve nos respectivos meses. Então, olhou para o gráfico. Que gráfico é esse? De linha? Não, é um gráfico de coluna. E é um gráfico duplo de coluna. A cada mês ele coloca 2 colunas, se você consegue identificar. Veja, aqui ele coloca receita. Opa! Receita. Essa receita refere-se a esses gráficos que estão escuros. Todas essas colunas aqui referem-se a receitas. Essa coluna, essa. Todas elas referem-se a receitas. Beleza. Ótimo, Cristiano. Essa parte eu já visualizei. O que mais devo visualizar? O que você deve visualizar é a outra legenda. Qual é a outra legenda? Custo. Todos esses gráficos aqui referem-se aos custos. Olha, todos esses branquinhos aqui, essas colunas branquinhas vão se referir ao custo. Certo? Vamos continuar então? Vamos ver o que ele quer, né? Tem mais questão por aí. Apaguei. Sigamos. Considerando que o lucro mensal de uma empresa seja dado pela diferença entre receita e custo, poxa, ele nem precisava falar isso para você, né? Porque se na sua prova cai noções de matemática financeira, você tem que saber que o lucro, olha, equivale à receita que ele tem, ou seja, o que ele consegue arrecadar, menos o custo. É o preço de venda menos o preço de custo, né, de obtenção daquele bem. Ok? Bom, então, mas ele fala, vamos lá de novo. Considerando que o lucro mensal de uma empresa seja dado pela diferença entre receita e custo, nessa ordem, observados naquele mês, o maior lucro mensal obtido por essa empresa no ano considerado ocorreu no mês D. Então, ele quer saber qual é o maior lucro. Bom, o lucro, vejamos de novo, é receita menos o custo. Então, aquele que tiver uma maior diferença entre receita e custo vai ter o maior lucro. Não é mesmo? Se a minha receita, pois vamos supor que meu custo seja de 10 mil e o preço de venda ou a minha receita, digamos, a minha receita seja de, vamos colocar 18 mil. Qual o lucro que eu obtive? A subtração desses dois valores vai me dar um lucro de 8 mil. Sim, Cristiano, tudo bem. Mas se eu tivesse, por exemplo, um custo de 800 e uma receita de 12.800. Sim, vamos fazer a diferença. A diferença vai dar de 12 mil. Quer dizer, não importa os valores. O lucro que eu tive na segunda situação é maior do que o lucro da primeira situação. O que importa é a diferença entre receita e custo. Não importa se o custo de um foi maior ou foi menor. Para achar o lucro, o que me interessa é a diferença, é a diminuição entre esses dois valores. Ok? Vamos voltar a ele? Aqui então. Voltando aqui no gráfico, eu tenho que encontrar aquele em que essa diferença daqui até aqui seja maior. Quantas unidades eu tenho no mês de janeiro? Vejamos quantas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades aqui. 6 pedacinhos daquele. Pedacinhos esses aqui, olha, tá vendo? Vamos ver no mês de fevereiro. 1, 2, 3 pedacinhos. No mês de março, a diferença. Bom, a diferença entre receita e custo, a receita e custo aqui está em 2 pedacinhos. Você não está notando nada de diferente, não? Porque, na realidade, esse mês de janeiro, Cristiano, eu acho que ele não tem lucro, não. Eu acho que ele tem prejuízo. Sério, por que será? Olha com mais atenção. Em janeiro, a receita dele foi menor do que o custo. A receita dele conta 1, 2, 3, 4, 5, enquanto o custo consta lá em cima com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
A diferença não é 6, né? A diferença é de menos 6. Temos que tomar cuidado com isso. Será que ocorre isso em outro lugar? Ocorre, vamos ver daqui a pouco. Em abril, qual é a diferença em abril? Uma unidade. Aqui, ó, uma unidade apenas, dá para ver? Em maio, 2 unidades. Em junho, 1 unidade. Em julho, 2 unidades. Em agosto, 2 unidades. 3 unidades em setembro. Outubro, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Em novembro, 0, né? Porque bateu juntinho. A receita e o custo ficou junto. Aqui, ó. Não importa onde, ficou junto, a diferença vai ser 0, né? E aqui, menos 1, né? De novo, temos que tomar o mesmo cuidado que foi em janeiro. Por que menos 1? Porque o custo foi maior que a receita. Logo, de todos eles, aquele que deu uma quantidade, uma diferença maior entre essas unidades foi o mês de outubro, onde deu um total de 5 unidades. Logo, o mês de outubro é o mês onde tem o maior lucro. Vamos ver isso aí. O mês de outubro é o gabarito, é letra B. Esse é o nosso gabarito. Já que no mês de outubro, voltando, tivemos uma diferença maior entre receita e custo. Mas, Cristiano, o mês de janeiro eu ainda não consegui entender. A diferença, o custo, a receita tem que ser maior do que o custo. Nesse caso do mês de janeiro, o custo foi muito maior do que a receita. Daí, o valor do lucro não se torna um lucro, se torna um prejuízo. Ok? Vamos então para outra questão. Questão 2, também de gráfico. Lógico, o assunto é gráficos. Mas esse gráfico não é o mesmo gráfico anterior. Esse é o gráfico de segmento ou gráfico de coluna. Vamos ler? No gráfico está representado o lucro mensal em milhares de reais de uma pequena empresa no período de janeiro a setembro de 2009. Então, como falamos inicialmente, o gráfico de segmento ou gráfico de linhas, ele vai, na maioria das vezes, né, ou muitas das vezes, digamos assim, são poucos os casos em que não se refere a tempo. E esse tempo é colocado sempre no eixo horizontal. Que se você tiver um pouco mais de conhecimento matemático, você chamará isso de eixo das abscissas, certo? Mas ninguém vai cobrar esse eixo das abscissas de você. Fique tranquilo. Eixo horizontal já está muito bom, ok? Então vamos lá. O que está no eixo horizontal? Dias, anos, não, meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até o mês de setembro, como ele fala lá em cima. Ele diz pra gente aqui que vai de janeiro até setembro, ou seja, janeiro até setembro, ok? Então vamos lá. O que ele pede, né? Vamos ver. De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que o lucro... Bom, temos que ler, nesse tipo de questão, não há como. Temos que ler cada uma das opções. Porque ele não fala assim, ele não faz a sua pergunta para que você marque. Ele pede para que... Ela é muito semelhante ao da CESP, você acaba julgando cada item errado. Lógico que nesse caso só tem um item certo, né? Não vai ter mais de um item certo. Letra A. De abril teve um crescimento de 25% em relação ao do mês anterior. Abril teve 25% de aumento em relação ao mês anterior. Vamos ver se isso aconteceu? Vamos lá. Aqui está o mês de abril. Acompanhe, por favor, aqui a setinha, né? Os pontilhados, perdão. Aqui está o mês de abril, que diz que tem 60. O mês anterior ao mês de abril, lógico, o mês de maio, tem um total de quanto? Vamos lá ver? Opa, subindo. Aqui, ó. Tem um total de 50. Então, vamos fazer uma continha básica comigo. Olha, em abril, temos 50. 60, perdão, deixa eu apagar aqui. Em março, que é o mês anterior, temos 50. Aqui, ó. Mais uma vez, em março temos 50. Em abril temos 60. Vamos lá. 60. Qual a diferença entre 50 e 60? A diferença entre 50 e 60, 10. Então, 50 vai equivaler a 100%. Uma regrinha de 3 bem bobinha. Os 10, que foi o aumento, vão equivaler a X. O que fazemos nessa situação? Multiplicamos cruzado. Vamos lá? 50 vezes X, sempre multiplicando cruzado, Cristiano? Nesse tipo de problema que fala de percentual, sim. Tá? Não fique tranquilo, você pode... Mas tem vezes que não multiplica não, cruzado não, Cristiano. Tem que inverter. Problemas de percentual como esse não vai cair numa grandeza inversamente proporcional. As grandezas são diretamente proporcionais, então pode multiplicar com tranquilidade, ok? 50 vezes X igual a 100 vezes 10. 100 vezes 10, 1000. O 50 vai passar para o outro lado dividindo, ficaremos então com 1000 dividido por 50.
e 1.000 dividido por 50 é igual a 20%. Logo, de março para abril, o aumento foi, na realidade, de 20%. Será que é isso que ele está dizendo na opção A? Vamos conferir? Não, não é. Na opção A, ele diz que o crescimento foi de 25%. Na realidade, o crescimento foi de 20%. Poxa, Cristiano, então ele já está misturando aí a interpretação que você tem que ter do gráfico com o seu conhecimento básico de percentual. Querido, isso está no edital. Então você tem que saber resolver. Como você vai ver em outros blocos, né, um ou dois blocos que eu já gravei ou vou gravar ainda sobre cálculos percentuais, certo? Então, os dois conhecimentos podem se entrelaçar numa questão com tranquilidade. Não quer dizer que haja uma dificuldade, não é isso. Mas que eles podem se entrelaçar, isso podem. Ok? Bom, vamos para a letra B. Indo para a letra B, ele diz assim, o lucro médio mensal no segundo trimestre foi igual a 40 mil reais. Está vendo? Eu falei, o conhecimento, grande conhecimento estatístico que você tem que ter é só o que é um lucro médio, ou seja, uma média. Média é você somar todos os termos e dividir pelo número de termos. Vamos ver? No trimestre 2 que ele diz, ó. Vamos lá? No trimestre 2, bom, trimestre, 3 meses. Então, vamos lá. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Desculpe, eu acabei falando de 2 em 2. Perdão. Vamos lá. Primeiro trimestre, ó, janeiro, fevereiro, março. Esse aqui seria o nosso primeiro trimestre. Trimestre 1. Né? O próximo seria o mês de abril, maio e junho, né? Os próximos 3 meses. Esse é o trimestre que nos interessa, né? Que é o trimestre 2. Voltemos lá? Ah lá, trimestre 2, segundo trimestre. Então, nesse segundo trimestre, os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março. O outro trimestre, abril, maio e junho. Então, qual o valor de abril? Vamos calcular essa média. Vamos colocar aqui, ó, média. Eu vou somar os valores. Os valores de abril, conte lá comigo, 60. Já tínhamos visto isso, inclusive, né? Maio, qual o valor de maio? 40. Mais o valor de junho. Qual o valor de junho? Novamente, o valor de junho é 60. Eu vou dividir isso aqui por 3. Por que por 3, Cristiano? Porque são 3 meses. Se fossem 4 meses, dividiria por 4. 5 meses, dividiria por 5 e assim por diante. Somatório de 60 mais 40 mais 60 vai dar 160. 160 dividido por 3 dá... Vamos fazer uma continha aqui? Vamos lá. 160 dividido por 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Baixo 0. 3 vezes 3, 9, e aqui falta 1, aproximadamente 53, né? 53 mil. Vamos ver lá o que ele fala? Ele diz lá o seguinte, o lucro médio mensal no segundo trimestre foi igual a 40 mil. Igual não, foi maior que 40 mil, foi 53 mil e alguma coisa, ok? Então, letra B está fora. Vamos à letra C? De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que o lucro, letra C, lucro médio mensal no terceiro trimestre foi igual a 60 mil reais. Vamos lá. Ó, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Abril, maio, junho, segundo. Terceiro, julho, agosto, setembro. Então, julho, agosto e setembro. Em julho, vamos fazer a média aqui em cima, tá bom? Ó, média. Em julho, o valor foi 60. Mais... Agosto, o valor foi de 70. Coloquemos ali. Logo em seguida, setembro, o valor foi um pouco menor, de 50. Eu divido isso por quanto? Já que é um trimestre refere-se a 3 meses, claro, divido por 3. 60 mais 70 dá 130. 130 mais 50 vai dar 180. 180 dividido por 3 igual a 60. Então, no terceiro trimestre, eu tenho uma média, uma média do lucro, um lucro médio de 60 mil reais. É isso que ele diz? Olha, lucro médio mensal no terceiro trimestre foi igual a 60 mil reais. O nosso gabarito é letra C. Anote aí no seu caderninho, na sua folha de exercícios. Letra C, essa é a nossa resposta. Ok? Quer dizer, se você depois quiser com calma analisar as letras D e E, você vai verificar que não são corretas também. A única correta será a letra C. Beleza? A questão não é difícil. Você tem que ter uma análise, você tem que ter um pouco de concentração para que você consiga não deixar informações passarem e você não conseguir resolver. Certo? Questão número 3 fala, o gráfico abaixo representa a capacidade de processamento de oleaginosas de uma máquina extratora de óleos vegetais em função do tempo. Cristiano, eu não faço a mínima ideia do que é uma oleaginosa.
E daí? Ele não quer te perguntar sobre isso, ele quer saber outras coisas do gráfico. Olhando para o gráfico, geralmente esses gráficos são mais tranquilos. Olhe, aqui, se você notar bem, 120 vezes 1 é igual a 120. 3. 120 vezes 3 é igual a 360. Esse gráfico é um gráfico linear, tá vendo? Olha lá. Ou seja, cada valor de C é igual a 120 vezes T. 1 vezes 120, 120, 120 vezes 3, 360 e assim por diante. Aqui, por exemplo, no 4, ficaria então 480. Vamos ver a pergunta que ele fez? Passando, aqui, deixa eu apagar aqui. Em quanto tempo essa máquina processa 800 kg de oleaginosas? Bom, então temos 120 vezes T, que é igual a 800. O 120 vai passar para o outro lado dividindo, né? 800 dividido por 120. Cortamos esse zero. 80 sobre 12. Dá para simplificar essa fração por 4. Dividindo por 4, vamos ter 20 sobre 3. Essa é a resposta. Mas, Cristiano, não tem 20 sobre 3. Realmente não tem. Vamos ter que dividir. Vamos dividir? 20 por 3. 3 vezes 6, 18 para 22. Lembre-se, estamos falando aqui de 6 horas. E aqui restaram 2 horas. Cada hora, você bem sabe, vale 60 minutos. 60 vezes 2 dá um total de 120 minutos. 120 dividido por 3 dá 40 minutos. Ou seja, gabarito é letra C. Essa é a nossa resolução. Ok? Questão 4. Uma empresa de grande porte em um projeto de inclusão social está oferecendo estágios para 40 alunos do curso de informática de uma escola técnica pública, os quais obtiveram uma pontuação maior que 15 em uma prova de seleção. O gráfico representa a quantidade de alunos por pontuação. Então, aqui está o dado pontuação e aqui está, na vertical, o dado número de alunos. Então, o que quer dizer que os alunos que fizeram uma pontuação igual a 16, acompanha a seta, foram um total de quantos alunos? 10 alunos. 10 alunos fizeram um total de 16 pontos. 10 alunos fizeram 16 pontos. Logo em seguida, 17 alunos fizeram um total de 8 pontos. 18 alunos fizeram um total de 5 pontos. Então, beleza. Vamos lá. O que ele pergunta? A média aritmética dos pontos de 40 alunos é igual a... Bom, o que devemos fazer? Somar tudo isso. Somar de que maneira? Vamos lá. Eu tenho 16 alunos fazendo 10 pontos. Então, eu vou fazer 16 vezes 10. Eu tenho 8 alunos fazendo um total de 17 pontos. Eu vou fazer 8 vezes 17. Eu tenho 18 pontos, uma pontuação igual a 18, aqui vamos fazer certinho aqui para nós não nos perdermos, 5 vezes 18. 19, um total de 10 novamente, 10 vezes 19. E aqui 20, um total de 7. Então, eu tenho que fazer isso porque é como se eu pegasse a pontuação 16 e fizesse assim, ó, 16, 16, 16, 16, 16, 16, um total de quantas vezes? Um total de 10 vezes. O 17 é como se eu fizesse 17, 17, 17, 8 vezes aqui, ó, porque aqui está um total de 8 vezes e assim por diante. Bom, fazendo as continhas aqui, vai dar 160, aqui 8 vezes 7, 56, vão 5, 136, 5 vezes 18 dá 90, aqui dá 190 e aqui dá 140. Então, vamos somar tudo isso. Eu tenho dado, vamos ir e voltar, tá bom? Ó, 160, a média, 160, mais 136, mais 90, mais 190 e 140. Tome muito cuidado, porque dá uma vontade muito grande, como você coloca aqui 5 termos, dividir por 5. Isso está errado, tá bom? Você não vai dividir por 5. Você vai dividir pelo número de termos. Qual o número de termos, Cristiano? Bom, vamos voltar ao enunciado. Olha, é uma empresa de grande porte, em um projeto de inclusão social, está oferecendo um projeto para... olha aqui, ó, 40 alunos. Então, tem que dividir aquilo por 40. Somando, então, 160, mais 136, mais 90, mais 190, mais 140, vamos ver quanto dá. Aqui dá 6, 4, 9, 13, 19, 22, 31, 4, 5, 6, 7.
716 dividido por 40. Vamos lá? 716 dividido por 40, 40 vezes 1 dá 40, aqui falta 31. Abaixamos o 6, vamos ficar então ali com 316 dá 7, né? 7 vezes 40 dá 280, 316 menos 280, vamos ficar com 36. Então eu tenho 17, alguma coisa. Bom, já ficamos entre as letras A e B. As letras C, D e E estão 18, alguma coisa. Colocando a vírgula aqui, 4 vezes 9, 360. 40 vezes 9, 360. Para 360 nada, o nosso gabarito será a letra B. Ok? É assim que se resolve, né? Essa resolução se dá dessa forma, tá bom? Multiplicamos o valor daqui, multiplicamos o valor daqui, daqui, em todos eles, olha. Qual a pontuação daqui? Vamos ver quantos elementos tem. Eu subo na coluna e vejo quanto tem. Tem 10. 17, quantos tem? Eu subo, tem 8. 18, quantos temos? 5 e assim por diante. Multiplicamos esses valores, somamos e dividimos pelo número de termos. Certo? Vamos então à questão número 5. Essa, o nosso gabarito era a letra B. Questão número 5. Bom, ele diz assim: na escola em que João estuda, toda a comunidade conseguiu arrecadar 600 kg de doações para os desabrigados de uma enchente. No gráfico está apontado o ângulo central do setor correspondente a cada item. A quantia correta coletada é... Como eu havia falado para você anteriormente, uma volta inteira, 360 graus. Aqui temos um total de 180, que é a metade. Logo, 600 kg vão equivaler aqui a 300 kg. Logo, água, 300 kg. Letra A não é. Água, 200 kg. Está errado. Voltemos. Alimentos, 90 graus. 90 graus é a quarta parte de 360. 180, 90. Dividimos por 2 e por 2. Logo, aqui equivale à quarta parte, que é 150 kg. Alimentos, 180. Está errado. C. Produtos de higiene. Vamos lá. Produtos de higiene, 54 graus. Vamos fazer a conta aqui? Aquela regrinha de 3. 360 graus vão equivaler a 100%. Mas lá ele disse o total, foram 600 kg. 54 graus vão equivaler a x. Vamos multiplicar cruzado então? Ó, x é igual a 360 vezes x, né? Perdão, 54 vezes 600. 360 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vamos ficar com 54 vezes 600 dividido por 360. Cortei. Ficamos em cima com 54 vezes 60 dividido por 36. Simplificando por 6, eu tenho em cima 10 e aqui 6. 54 vezes 10, 540, dividido por 6, 90. 90 kg, conferindo o nosso gabarito. Letra C. Terminamos aqui. Querido, o que vai cair na sua prova certamente será algo muito similar ao que eu falei para você. Nada de perguntas específicas e sim entendimentos. Aquele gráfico, o que ele está me transmitindo de informação, e ele coloca nas letras A, B, C, D, O, E, ou até a letra D, quem sabe, o que está certo, o que está errado, você avalia e você marca. Ok? Um forte abraço, até o próximo bloco.